Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para nós podermos estar estudando a palavra do Senhor. E eu quero continuar aqui no livro de Lucas 6, porque ficou no capítulo 46. Eu deixei para a gente explicar um pouco melhor e passar um pouco melhor, porque essa passagem é bem um pouquinho extensa e bem mais importante. Como a gente já estava um pouco tarde naquele dia, eu deixei para estudar hoje. Então a gente vai passar Lucas 6, capítulo 40, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos estar fazendo uma oração. Vamos orar, agradecer a Deus, pedir a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Você sabe que sem a presença do Espírito Santo a gente não consegue entender a Bíblia, né? Porque quem revela para nós é o Espírito Santo de Deus, né? Então por isso que a gente ora e pede a direção do Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a entender a palavra de Deus e que ele possa revelar em nosso coração. Porque quando às vezes a gente vem orar, muitas coisas acontecem para que a gente não consiga guardar a palavra de Deus. O inimigo ele trabalha para roubar a semente, roubar a palavra do nosso coração para que a gente não possa guardar, né? Então a gente tem que orar e pedir a direção do Espírito Santo para ele poder revelar e também para que o inimigo não venha roubar a semente do nosso coração, que é a palavra de Deus, né? Vamos orar então? Ora com o papai. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, e pedimos a Tua graça, e a Tua misericórdia, mais uma vez, sobre a minha vida. Pai, eu quero em primeiro lugar te agradecer por esse dia maravilhoso, a qual o Senhor me concedeu, e por essa noite que está entrando. E eu aqui estou, Senhor, para te pedir perdão, para que o Senhor venha perdoar todas as minhas transgressões, seja pecado que eu pratiquei, ou pecado inconscientemente, que eu não lembro, que eu nem lembro que eu pequei. Mas eu sei que todo pecado que cometemos, o Teu Espírito se revela para nós. E nós, no mesmo momento, pedimos perdão a Ti. Mas mesmo assim, Senhor, coloco diante de Ti a minha vida, porque eu sei que eu sou pecador e falho. E só a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida, para me capacitar, Teu Espírito Santo agindo em minha mente e em meu coração, através da Tua palavra, para que eu possa entender tudo que nós vamos ministrar aqui nesta noite. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito nos ensinando e nos revelando a Tua palavra em nosso coração. Assim te pedimos e já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é fiel na Tua palavra. Não permita que o inimigo venha roubar essas palavras do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos estar lendo aqui Lucas 6, né? Aí eu quero... Você pode ler para mim, o Negai? 46. Vamos meditar um pouco nessa palavra. Por que vocês me chamam de Senhor? Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e a pratica.
É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Amém. Aqui ele fala no 46, né? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? E o que o Senhor está querendo transmitir para nós aqui, né? Acontece muitas vezes da gente estar na igreja e a gente fala, não, o Senhor é Senhor da minha vida, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Mas, às vezes, nós não somos direcionados por Deus. Mesmo falando isso, nós não deixamos o Espírito Santo tomar as rédeas da nossa vida, né? Por exemplo, às vezes nós decidimos fazer algumas coisas e não comunicamos a Deus antes, né? Por exemplo, eu estou lendo aqui, a palavra fala que eu não posso mentir, né? Está escrito na palavra de Deus que lascívia é pecado. Lascívia significa mentira. Quando você conta uma mentira, quando você fala uma mentira para alguém, isso é lascívia. Então, muitas vezes, a palavra de Deus fala que nós não devemos mentir. Aí eu pergunto para você, quantos cristãos que estão na igreja e mente? E mente, e mente, e mente. Aí ele chega na igreja e ele fala, o Senhor é Senhor da minha vida. O Senhor é Senhor da minha vida, né? Quantas e quantas vezes eu falava que o Senhor era Senhor da minha vida e quantas vezes eu andava torto. Você entende? Isso aconteceu comigo. E acontece com quase todo mundo que está dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes, até nós entendermos o Evangelho, até nós começarmos a entender a palavra, tem um tempo aí, né? E nesse tempo, muitas vezes, nós estamos dentro da igreja e ficamos muito tempo enganados. Quer dizer, se você não lê a Bíblia e não buscar na Bíblia, você nunca vai entender isso, né? Por quê? Olha o que ele está falando. Por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Né? Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, o que aconteceu lá? Por que veio o pecado no mundo? Justamente porque Adão desobedeceu. O que Adão fez? Que ele falou que não era para Adão fazer? Comeu o fruto. E o que Adão fez? Comeu. Ele fez o quê? Comeu. E isso aconteceu com o consentimento de Deus? O que Deus falou para ele? Que era para ele comer? Que era para ele não comer. E por que ele comeu? Porque veio uma serpente e falou pra Eva que comeu o fruto. A Eva deu para Adão e Adão comeu. Então. Mas o que Deus tinha falado para eles? Não era para comer. E desobedeceram então. Uhum. Então, quando nós desobedecemos nosso pai, nós também estamos pecados, sabia? Apertou agora, hein? Não é? Quando o papai manda você ou o João Vitor fazer alguma coisa e você desobedece, vocês também estão em pecado, né? E isso não pode acontecer, né? Porque quando você está em pecado, você abre portas para o inimigo trabalhar na sua vida, né? Por que aconteceu aquele acidente com o João Vitor? Quantas vezes o papai falou? Quantas vezes a mamãe falou para ele? E ele desobedecendo, e ele desobedecendo, e ele desobedecendo, e ele desobedecendo. Aí o papai foi e orou, pediu a Deus para que Deus entrasse com a intervenção na vida dele, porque eu já não estava conseguindo mais controlar ele.
Até que aqui dentro de casa eu conseguia controlar, mas quando ele saía eu já não tinha mais controle, né? Porque a gente falava as coisas, ele obedecia, mas já obedecia na marra, né? E você viu o que aconteceu com ele, né? Por que aconteceu tudo isso? Por causa das desobediências dele. Então, quando nós desobedecemos, o inimigo vem e começa a trabalhar na nossa vida. Ele tem permissão, né? Porque o diabo, ele é assim. Ele trabalha quando você dá legalidade. O que é legalidade? Vamos supor, você está cercado aqui. Tem uma cerca aqui em volta de você. Né? Uma parede aqui. Você está no meio. Mas se você abre uma porta, a pessoa entra. Pode entrar, não pode? Se você abrir uma porta. Ninguém vai conseguir entrar onde você está. Mas se você abrir a porta, ele entra. Aí assim é o diabo. Nós estamos aqui, os anjos estão ao nosso redor. A Bíblia fala, nós estamos aqui no meio. Aí os anjos estão cercando aqui, ó. Nenhum diabo entra. Nenhum demônio entra. Mas aí o que nós fazemos? Nós abrimos uma porta para ele. E essa porta chama o quê? O que faz abrir essa porta? Pecado. Toda vez que eu peco, eu abro uma porta para o inimigo entrar. Né? Os anjos estão aqui me cercando, me guardando. Mas toda vez que eu peco, eu abro uma porta para o inimigo entrar. É por isso que a gente não pode pecar ou permanecer em pecado. Por exemplo, você pode pecar, uma hora você vai pecar, né? Uma hora você vai errar. Mas na hora que você errar, o Espírito Santo já vai te lembrar que você está pecando. Aí o que você faz? O Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim, né? Porque quando você pede perdão, o Senhor já te perdoa. Aí o que acontece? Você abriu a porta, mas quando você pede perdão, você fecha a porta. Aí o inimigo não entra. Você entendeu? Porque ninguém é santo, né? Todos nós vamos pecar. Não tem... Por mais que você busca andar em santidade, vai ter um momento que você vai pecar, né? Porque o ser humano, ele é assim, né? Não adianta falar, eu sou 100% santo, que ninguém é 100% santo. A gente vive uma vida de busca pela santidade, né, com Deus, mas vai ter momentos que a gente vai cair, vai desanimar, vai pecar, vai errar, vai falhar. E nesse momento que a gente falha, a gente tem que pedir perdão para Deus, né? Então, quando nós pedimos perdão para Deus, o que acontece? Fecha a porta, né? Quando você fecha a porta, o inimigo não vai entrar, mesmo que você abriu. Por quê? Para entrar, eles precisam passar pelos anjos. Porque quem está ao nosso derredor fazendo a barreira? Os anjos. Quando os anjos estão ao nosso derredor, o inimigo não pode entrar, a não ser que nós abrimos a porta ou abrimos a janela. E essa porta que nós abrimos chama-se o quê? Pecado. Fala mais alto. Pecado. Tá com medo de falar, benção? Pecado. É pecado. Quando nós pecamos, essa porta é aberta. Mas quando nós pedimos perdão imediatamente, você pecou. Vem um pensamento mal na sua cabeça. O inimigo lançou um pensamento na sua cabeça contra outra pessoa. Você quis ficar com raiva daquela pessoa e você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tenho um coração cristão, eu não posso ficar com raiva dessa mulher, dessa moça, dessa menina. Tira isso do meu coração. Senhor, me perdoa. Você fez isso aí, o que acontece? Você pecou, você abriu a porta, mas imediatamente você fecha a porta, o inimigo não vai entrar. Entendeu?
A mesma coisa é quando nós desobedecemos papai e mamãe, não esqueça. Por isso que é muito importante você ser obediente, né? Porque você vai ser abençoado a cada dia quando você obedece seu pai e sua mãe, né? Então isso é muito importante a obediência, né? Quando você desobedece a sua mãe e seu pai, você está desobedecendo uma ordem de Deus também. Porque o teu pai e a tua mãe, ele está sendo orientado por Deus para te dar uma ordem, né? Então você tem que seguir. Isso faz parte da desobediência, né? A obediência. Sem contar que quando você desobedece a Deus, isso é um pecado de rebeldia. Você está sendo rebelde ou está se rebelando contra Deus, né? Ou contra seu pai ou contra a sua mãe. Então isso é um pecado de morte, é um pecado de feitiçaria, né? Então vai ser condenado. Então a gente precisa tomar muito cuidado na obediência, né? Obedecer o papai e a mamãe em tudo que eles falam, para que você seja cada dia mais abençoado, né? No 47, aí ele fala assim, ó. No 47. Aí ele fala, deixa eu ler para. E eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Aqui ele está falando a respeito daqueles que conhecem ele, daqueles que buscam a palavra, né? Igual a gente está estudando, então você está buscando a palavra, você está buscando conhecer Jesus, né? Através da Bíblia, né? Então o que vai acontecer? Automaticamente você vai ter esse conhecimento da Bíblia. Então quando alguém falar para você, vamos mentir para fulano, o que você vai falar para ele? Abra a boca e fala. Não. Não o quê? Não o quê? A pessoa te chamar, vamos falar isso, aquilo, coisa, você sabe que é mentira. O que você vai fazer? Não vou mentir. E o que você vai falar para a pessoa que está chamando você para ajudar ela a mentir? Que é pecado. Então, é isso mesmo. Falar, não vou mentir porque é pecado e eu não posso mentir. Porque senão eu estou pecando contra Deus, né? E aqui ele fala a respeito da prática da palavra. Quando você fala, eu não vou mentir, você está praticando a palavra de Deus. Não é interessante? Por quê? Porque você estudou e leu que não podia mentir. Então, quando você põe isso em prática, o que é pôr em prática? É uma pessoa te chamar para mentir, aí o Espírito Santo vai lembrar que você leu e você vai falar assim na sua mente, poxa, mentir é errado, eu não posso mentir, porque aí eu estou pecando contra Deus, né? E aí, mesmo que a pessoa queira que você mente, aí você vai falar, filho, eu não vou fazer a sua vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Então eu não vou mentir. Porque quando você mente, você está abrindo brecha para o inimigo também trabalhar na sua vida. Que a mentira é pecado, né? Então, estou falando da mentira porque é uma coisa quase comum na boca de todo mundo, que as pessoas mentem e acham normal. E acha que é uma mentirinha abençoada. Tem gente que fala assim ainda. Eu vou mentir, mas é para uma coisa boa. Não existe vou mentir para uma coisa boa. Existe mentira. Você mentir, você está em pecado. E assim que é a prática da palavra. É você ouvir e viver aquilo que você aprendeu, né? Aí você vai estar praticando a palavra e você vai estar dando bom testemunho para as pessoas que você tem uma vida com Deus, né? Aí ele fala da prática da palavra. 48 é como um homem que construiu a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava construída
Porque estava bem construída. Porque estava bem construída. Aqui ele está falando, ele está comparando, né? Quando você conhece a palavra e pratica a palavra, é como se você tivesse... Quando a gente vai fazer uma casa, a gente precisa primeiro fazer o alicerce. Toda casa que você... O que é alicerce? Não tem aquela parte baixa que a gente faz dentro de um buraco, que vem aquele monte de tijolo largo, grosso. Quando você vai construir uma casa, não faz uma sapata primeiro, que fica aqueles quadrados no chão cheio de ferro, para depois construir os tijolos em cima? Aquilo ali é a base, aquilo ali que ele está falando, é o alicerce, né? Porque aquilo ali, se ele for feito de qualquer jeito, o que vai acontecer com a casa? Vai ser destruída. Então, a casa toda vai cair. Por quê? Porque se aquele alicerce, aquela base não for bem feita, uma hora que vir um vento mais forte, uma hora que vir uma chuva mais forte, vai destruir aquela casa. Então, o que é o alicerce aqui que ele está falando? Alicerce é quando você... O alicerce aqui ele está falando como se fosse a palavra de Deus. A palavra é o alicerce, né? É como se você tivesse construído a sua casa numa rocha, ou seja, em cima de uma pedra, num buraco com pedra. Ela é mais firme de todas. Então, quando você usa a palavra de Deus para fazer as coisas, você está no alicerce, você está construindo a tua casa sobre a rocha. Aí depois pode vir chuva, pode vir vento, e sua casa não vai ser abalada. O que significa isso? É que se você aprender como andar na palavra agora, igual eu estou ministrando para a gente estar aprendendo junto aqui lendo a Bíblia, essa palavra vai ficar no seu coração. Aí você começa a praticar, e essa palavra ela vai se tornar um alicerce. Aí tudo que você for falar, tudo que você for fazer, vai sair desse alicerce. Entendeu? E aí vai estar firme, né? Então, por isso que você precisa, assim como eu, né? A gente precisa andar na palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja o nosso alicerce, seja a nossa rocha, para que quando nós precisarmos, né, falar, a gente precisa saber a palavra de Deus, porque senão como que a gente vai explicar ou ensinar alguém se a gente não sabe a palavra? Então é muito importante estudar, né? Aí a gente fala a respeito do alicerce. Aí ele vai falar da casa que caiu. Ou seja, quando você não tem um alicerce firme, quando você não estuda a Bíblia, quando você não sabe nada da Bíblia, né? Como é que você vai praticar ela? Se você não sabe. Como é que você vai praticar essa palavra se você não sabe? Por isso que a gente precisa estudar, né? Se você não estudar, não tem como você praticar, não tem como você viver ela, porque você não vai saber como agir, né? Então, você tendo a palavra, você vai agir de acordo com a palavra. Aí tem vários exemplos, né? Tem Jesus lá na tentação, né? Quando o diabo tentou ele, ele falou assim, mas está escrito. Ou seja, Jesus conhecia a palavra. E ele venceu o diabo na palavra. Quando o diabo queria destruir ele, quando o diabo queria veio para tentar Jesus, para fazer Jesus cair, para Jesus pecar, Jesus resistiu ele, mas resistiu com o conhecimento da palavra. Através da palavra, Jesus expulsou ele da vida dele, né? Daquele local, né? Que ele falou para Jesus, né? Na última tentação, ele falou para Jesus que dava o reino, dava tudo que existia no mundo para ele, né? Se ele prostrado adorasse Jesus, Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás, porque somente a teu Deus, ao meu Deus, eu me prostrarei, só diante dele prestarei culto, né?
Ou seja, eu só posso adorar meu Deus. E aí Satanás saiu fora dele, foi embora, sumiu. E os anjos, Satanás o deixou e os anjos veio e o serviu, né? Alguma dúvida aqui? Não. Entendeu tudo? Uhum. Então me fala mais ou menos aí, eu vou perguntar algumas coisas pra gente não esquecer. Praticamente eu falei uma parábola ali, né? Que na Bíblia tá escrito que a gente tá aqui em volta tá os anjos, nos protegendo, nos guardando. Depois dos anjos tem os demônios. Aí os demônios ficam tentando pegar nós. A Bíblia fala que ele fica rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele fica esperando o momento. A hora que você abre a porta, ele quer pular lá dentro. Por isso que é necessário que a gente peça perdão e repreenda rapidinho, né? Que vai acontecer, né? Vamos passar para o próximo capítulo? Ok. Deixa eu ver se tem bastante aqui. Vixe. Esse é bem grandinho. Vai ter 50. Hã? Vai ter os 50. Esse é bem grandinho. O 6 ia até o 49. Vamos ler essa parte do centurião aqui. Deixa eu ver. Até aqui, tá? Até onde? Nós vamos ler até o 10 do centurião. Jesus ressuscita o filho da viúva. Vamos lendo aí. Até dar um... Quando dá o tempo, mais ou menos, a gente fala, tá? Pode ler. Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldado sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir dizer isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aqui ele está falando do centurião. Centurião era um homem bem conhecido, era um homem que ele já lutava muitas guerras, né? Era um grande soldado, né? E ele tinha bastante méritos, né? Centurião seria
um tenente, né? Que tomava conta de muitos soldados. E aí ele pegou e foi até Jesus, mandou alguns dos criados dele até Jesus, porque tinha um servo dele que trabalhava com ele, e esse servo, ele estava muito doente, né? Com certeza estava com alguma doença incurável, né? E o interessante é que esse centurião, ele mandou os caras ir até Jesus, e quando os caras estavam voltando, ele também foi encontrar com Jesus. Só que ele encontrou com Jesus no meio do caminho, né? E aí ele fala para Jesus, Senhor, né? Deixa eu ver o que ele falou para Jesus. Vou ler que é melhor, né? Suplicaram com insistência, né? Este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Aí Jesus falou, não, eu vou lá curá-lo, né? Já estavam perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aqui, se você for analisar, olha o centurião, ele era um soldado, ele era chefe, ele era líder, ele era comandante do exército dele, né? E ele chegar diante de Jesus e falar isso para Jesus, eu não sou digno, olha o que eu não mereço, né? Receber-te debaixo do meu teto. Quer dizer, ele era uma pessoa de posição, né? E geralmente pessoas de posição, eles têm um nariz empinado, né? Eles acham que eles são os donos do mundo, mas olha a humildade desse centurião. Por que ele está com essa humildade? Porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele sabia que Jesus era rei, né? Então ele chega diante de Jesus com humildade, né? E ele falou, não sou digno de que você vá na minha casa, né? Ficar no mesmo teto que eu. E aí ele diz, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Olha só a humildade desse homem. Por mais que ele tinha patente, por mais que ele era tenente, coronel, líder de um exército, tinha um exército sob seu comando, a humildade dele foi muito sugoi diante de Jesus, né? Reconhecendo quem era Jesus, né? E aqui ele pega e fala, né? Aí ele fala para Jesus, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Ó, ele comandava os soldados. E diga a um, vá, e ele vá. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, olha o que aconteceu, hein? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Voltando-se para a multidão. Olha aqui, Jesus, quando ele falou isso, Jesus ficou admirado, né? Falou, nossa. Mas agora, olha o que Jesus vai falar. Aí ele vira para os discípulos, né? Porque aqui estavam os discípulos, estava o sacerdote. Olha só, estavam os 12 discípulos ali com Jesus. Andava com Jesus, já conhecia Jesus, já estava um bom tempo vendo os milagres que acontecia com Jesus fazendo, né? Aí Jesus, olha, é de surpreender o que Jesus disse para ele, ó. Aí Jesus vira para eles e fala assim, ó. Eu digo que nem Israel encontrei tamanha fé. Quando Jesus estava falando de que nem Israel ele encontrou tanta fé, Jesus está falando assim, desde quando eu comecei o meu ministério até hoje, eu nunca vi fé igual a desse centurião. Por quê? Porque muitos iam falar, Jesus vai lá e toca nele, Jesus vai lá e cura ele, né? As pessoas vai lá, põe a mão na cabeça dele e ora, né?
É isso que as pessoas... Se não tiver toque, talvez eles não acreditam, né? Que vai ser curado, né? Mas esse centurião não, ele falou assim... Somente dá uma palavra, olha só. Somente dá uma palavra. E ele será curado. Já pensou que fé desse homem? Ele acreditava somente se Jesus desse uma palavra, o servo dele ia ser curado. E Jesus então ficou admirado. E Jesus vira para os seus discípulos e fala, tá vendo? Isso é que é fé. Até hoje nunca encontrei fé como essa, tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Então, quando ele falou isso, Jesus falou assim, pode ir que o teu servo já está curado. E aí, na outra história, né, lá, não sei se está em Mateus ou Marcos, algum livro tá, dos evangelhos. Fala que ele voltou e ele chegou lá, o servo dele já estava curado. E aí ele perguntou que horas que foi que o servo dele foi curado. E ele viu a hora, foi bem na hora que Jesus deu a ordem para ele ser curado. Que ele falou, dá uma palavra e ele será curado. E Jesus deu uma palavra e ele foi curado. Jesus nem foi para a casa dele, voltou dali mesmo. E Jesus falou, pode ir que teu servo está curado. Quando ele chegou lá, o servo já estava curado. E ele foi conferir o horário, era no mesmo horário que Jesus deu a ordem. E aí ele creu, né? Mais ainda, né? Porque o homem tinha uma fé abençoada. Nós com a fé dessa, só Jesus, hein? Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a fé vai aumentando no nosso coração. Quanto mais você conhece a palavra, mais fé no nosso coração, porque a Bíblia está escrita assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É só assim que a gente vai conseguir ter fé, né? Só ouvindo a palavra. Então, vamos supor, tem um monte de crente na igreja, mas ninguém lê a palavra, né? Só lê quando lê lá no domingo. Aí fica a semana inteira, não pega a Bíblia, não lê. Fica a semana inteira, não ora. Não fala com Deus. Aí chega no domingo, mais uma palavrinha. Aí fica a semana inteira de novo. Esse crente aí tem futuro? Não. Ele vai conhecer o poder de Deus? Ele vai ser usado por Deus tremendamente? Por quê? Porque ele só estuda a palavra dia de domingo. Então, 2 dias na semana, quando tem, né? Porque é necessário que você tenha uma vida com Deus, né? De oração, de leitura da palavra, meditação na palavra, né? Porque quando você vai fazendo isso, você vai acrescentando riqueza dentro de você. Você vai acrescentando riqueza. Por quê? Porque uma hora você vai precisar dessa palavra e ela vai estar no seu subconsciente. Porque você estudou e meditou um dia, né? Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Eu vou ler isso aqui para a gente ser um pouquinho mais... Pode ler então. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós,
Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Você vê que coisa tremenda? O filho da viúva, pensa bem, essa mulher já era viúva, tinha perdido o marido. Segundo os historiadores, ela só tinha esse filho. Né? Segundo os historiadores, ela só tinha esse filho. Esse filho era tudo que essa viúva tinha. E ela já era de idade, né? E ela só tinha esse filho, ou seja, o filho que trabalhava, o filho que sustentava ela, o filho que trazia tudo para ela. Aí esse filho morre. Né? Esse filho morre. E essa viúva está enterrando o filho dela. Só que junto com o filho dela, ela está enterrando todos os sonhos dela, porque ela não vai conquistar mais nada. O que ela vai fazer da vida se ela não aguenta trabalhar, não consegue mais conquistar as coisas, né? Ou seja, se o filho dela morresse, o que seria dela? Ela só tinha um filho, né? Então, a Bíblia relata que Jesus viu essa grande multidão e, ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ele. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Por que o Senhor compadeceu dela e falou para ela: Não chore? Porque o Senhor sabia que ali ela não estava só enterrando um filho. Ela estava enterrando tudo que ela tinha. Porque se o filho dela enterrasse, o que seria dela? Como ela ia se sustentar? Né? Quem ia pagar as contas da casa? Então Jesus olha para ela, a Bíblia fala que ele se compadeceu. O que é se compadecer? Você sabe o que significa isso? Não. Se compadecer é como se ele tivesse olhado para ela e sentiu dó, sentiu pena da situação que ela estava, né? Da situação que ela se encontrava. E quando a Bíblia fala ele se compadeceu, ele praticamente ele sentiu o que ela estava sentindo, né? E aí Jesus foi e ressuscitou o jovem que estava morto. E aí todos diziam, né? E aí todos diziam que quando eles viram aquilo ali, né, ele ser curado, todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Aí eles falavam: um grande profeta se levantou entre nós, dizia eles. Deus interviu em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia na região das circunvizinhanças, né? Jesus e João Batista de novo. Lembra que nós vimos sobre Jesus e João Batista lá no começo de Lucas? Aqui fala sobre ele de novo. Pode ler. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros:
Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andarem, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo a palavra de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles não sendo batizados por João. Aqui posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão. Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. É interessante isso aqui, né? Isso aqui dá uma mensagem tremenda. Se você for meditar em tudo que você leu aqui, a Bíblia fala de Jesus e João Batista. Olha só o que João Batista... É uma coisa muito curiosa, porque João Batista foi, aí a gente vê que ele estava cheio do Espírito Santo, né? Porque João Batista foi lá para o rio, estava batizando no nome de Jesus, né? Lembra que nós lemos lá no começo lá que ele ia na frente, abrindo caminho. Ele veio para abrir caminho, né? Para que Jesus pudesse vir depois. Aí João tá batizando seus discípulos, né? E eu fico pensando o que passou na cabeça de João Batista, porque o mesmo João que falou lá no começo lá que Jesus era o Filho de Deus, aí vem o Filho de Deus, esse é Filho de Deus Altíssimo. Ele não queria nem batizar Jesus, e Jesus foi e batizou, falou, por enquanto deixa que seja assim. E ele falou, mestre, eu tenho que te batizar, tu que tem que batizar na mim. E ele falou, não, por enquanto deixe que seja assim para que se cumpra as escrituras. E na hora que João Batista batizou, Jesus veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, lembra que nós lemos? Veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Jesus estava sendo batizado e Deus aparece, a voz de Deus, e fala, esse é o meu filho amado, em come com prazo. Ou seja, João Batista tinha certeza que ele era o Messias. Não é?
E por que que agora João Batista manda mensageiros lá para perguntar se ele era mesmo o Messias? Ele não mandou mensageiro ir lá perguntar? Aí Jesus respondeu o quê? Fala para ele que os leprosos são curados, os cegos veem, os coxos andam. E a palavra o evangelho, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres, né? Aí eu fico perguntando, qual era a situação de João Batista nessa época, né? Porque João Batista estava duvidando do que aconteceu com ele, né? Então eu creio que João Batista não estava no alto nível da sua fé naquela época, né? Para ele poder falar isso. Ele batizou Jesus, não dá para entender, né? Ele batizou Jesus e depois ele pergunta, será que é ele mesmo? Mas se a gente for estudar a história, dá para entender mais ou menos por que João Batista fez isso. Mais ou menos o papai sabe, né? Por que ele fez isso, né? Por que situação que ele estava vivendo na época que ele fez isso. Mas eu não vou começar a contar agora porque estende bastante, né? Aí vai tomar muito tempo. Isso é uma mensagem que o papai colocou, né? E o papai estava meditando e o Espírito Santo foi ministrando. Por que João Batista estava sentindo dessa forma, né? E praticamente ele estava duvidando de uma coisa que ele já tinha feito e concluído, né? Com certeza ele não estava nos seus melhores dias, no melhor tempo. Aí depois Jesus começa a falar a respeito de João Batista. E Jesus começa a declarar, né? Com certeza Jesus viu essa fraqueza de João Batista. Porque Jesus deve ter percebido. Falou, pô, João Batista foi ele que me batizou, ele viu que era eu. E agora tá perguntando se sou eu, né? Jesus deve ter pensado, né? Falou assim... Aí o que Jesus começou a elogiar João Batista ainda. Olha o que Jesus fala, entre os nascidos de mulher, ele é maior. Ou seja, a gente vê que Jesus aqui, ele está exaltando João Batista. Mesmo sabendo que João Batista passou por essa situação de fraqueza, né? Espiritual. Ou seja, um dia sempre a gente vai estar fraco espiritual. Se João Batista, que batizou Jesus, estava ali cheio do Espírito Santo, ouviu Deus falar, né? E de repente ele dá essa fracassada, com certeza ele não estava no momento firme, né? Com Deus, né? Na fé. É muito interessante essa história, dá uma pregação tremenda. Eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar pregando o que eu escrevi lá no caderno. Né? É muito interessante. Se a gente for aprofundar nessa passagem aqui, você descobre coisa muito interessante. Pode continuar. Vamos ler agora no versículo 36. Jesus é ungido por uma pecadora. Ai, Jesus. Vai. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Nossa, isso aqui dá uma mensagem tremenda também, vai. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. Disse ele. 2 homens deviam a certo credor.
Um lhe devia 500 denários e outros 50. Nenhum dos dois tinha não tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. O que você entendeu aí? Que Jesus foi convidado. Aí entrou uma... Ele foi convidado pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Aquele que conhecia a palavra, mas usava ela pra tentar fazer alguma coisa contra Jesus. Isso mesmo. Os fariseus eram aqueles que conheciam a palavra de Deus, mas usavam a palavra para ir contra Jesus, né? É isso mesmo. Pra jantar. E quem que foi o fariseu convidou Jesus e Jesus foi comer na casa do fariseu. Jesus era bom demais, né? Jesus era o próprio amor, por isso que ele ia. E aí, o que aconteceu? Aí ele foi convidado pra jantar. Aí entrou uma mulher. Que era pecadora. E qual foi o gesto dessa mulher? Não tinha lugar para ela sentar na mesa. O que ela fez? Na mesa estava todo mundo sentado. Os fariseus, Jesus, os discípulos. E não tinha lugar para essa mulher sentar. E ela queria chegar perto de Jesus. Ela molhou os pés dele. Ela entrou por baixo da mesa. Qual foi o gesto dela? Ela tava com um frasco de perfume. Chorou. E molhou o pé de Jesus. Com as suas lágrimas. E enxugou. Com seus cabelos. E depois ela fazia o quê? O que é ósculo? O que é ósculo? Não sei. Ósculo? Jesus não falou assim: eu entrei na tua casa e você não me deste nenhum ósculo. Ósculo é beijo. Ela lavou os pés deles com as lágrimas, enxugou com os cabelos e não se cansava de se beijar os pés dele. Ósculo é beijo, é cumprimento com beijo.
né? Cumprimento com beijo, quando você beija a mão, quando você beija os pés, é ósculo. Ou seja, tá reverenciando, né? E aí, o que os fariseus falou? Que os fariseus, eles não falou, eles estavam pensando. E Jesus conhece o pensamento deles. E aí, o que eles falaram? Eles pensaram. Que ela não sabia em quem ela estava tocando. Não, ele falou assim, que se Jesus fosse santo mesmo, ele sabia que quem estava tocando nele era uma pecadora. Quer dizer que ele é santo. Esse fariseu que está falando, ele é santo. Ele está julgando a mulher, ele já está em pecado. Ele está chamando ela de pecadora. E ele está pecando só de chamar ela de pecadora. Imagina os outros pecados que ele fez que a gente não vai colocar em prática. Mas só de julgar ela, ele já estava em pecado. E Jesus sabia. E aí ele foi falar para Jesus que... Jesus, sabendo os pensamentos dele, Jesus olha para ele e fala, né? Aí conta uma parábola de quem tava devendo mais. O que tava devendo 500 e o que tava devendo 50. E aí você perdoa as dívidas dos dois, do que tava devendo 500 e de que tava devendo 50. Qual é o que mais foi perdoado? O que tava devendo 500 ou o que tava devendo 50? É simples, vai. Você tem uma dívida de 500 comigo e deve 50 pro outro. Aí eu perdoo a dívida sua de 500 e o outro de 50 não perdoa a sua dívida de 50. Né? Qual que perdoou mais? Qual que ficou mais... por exemplo, vamos supor... o cara você deve 50 mil ienes para você. Você deve para ele. Não, vamos supor que ele deve para você. Aí você vai cobrar ele. Aí ele fala assim, ó, não vai dar para mim te pagar, não tem dinheiro para te pagar. Né? Aí você fala assim, tá bom, vou te perdoar. Não precisa mais pagar esses 50. Aí o cara vai ficar grato a você, não vai? Aí você vem em mim. Aí eu te devo 500. Aí você vai olhar pra mim e vai falar assim, tá bom, eu também não vou cobrar de você não. Tá perdoada a sua dívida. Né? Aí quem vai sentir maior amor? O cara que perdoou 50 ou o cara que perdoou 500? Como assim? Que vai sentir mais amor? Por exemplo, quem que vai gostar mais? O cara que você perdoou a dívida de 50 ou o cara que perdoou a vida de 500? De 500. Então, é o que ele tá falando aqui. Né? Por que ele tá falando isso? Ele tá julgando o fariseu, ele tá falando assim... E eu te perdoei, porque quando eu entrei aqui, você não me deu ósculo, você não beijou meus pés, você não lavou meus pés, você não me ofereceu água para lavar meus pés, você não me deu ósculo, Jesus está falando para ele. Ou seja, ele não deu nada para Jesus. Então o fariseu, ele acha que ele deve pouco para Jesus. Mas a mulher que tem bastante pecado... Ela veio, se prostrou, chorou, lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos, depois derramou um nardo de perfume caríssimo nos pés de Jesus. Né? Por que ela fez tudo isso? Porque ela tinha mais pecado, ela reconheceu que ela tinha mais pecado, do que o fariseu que não reconheceu que ele tinha.
né? Então, por que ela se sentiu mais perdoada? Por que ela fez tudo isso? Porque ela tinha muitos pecados. Mas o fariseu, ele não conseguiu ser perdoado de nenhum pecado porque ele acha que ele não tem pecado, né? E Jesus pega e fala isso para ele, né? A quem mais perdoado? Quem mais perdoou? Por isso que ele fala, aquele que tem mais pecado, amou mais. Ele amou mais Jesus, ele chegou mais perto de Jesus. Ele pediu, por isso que tem que haver um arrependimento. Quando a gente sabe quem a gente é, pecador, falho, que a gente erra, quando a gente reconhece isso, quando nós chegamos diante de Jesus, nós já chegamos assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Agora, aquele que acha que é o santão, que ele não peca, que ele não erra, ele vai chegar com o nariz empinado perto de Jesus, falar, ô Senhor, manda faz isso e isso para mim, como se estivesse dando uma ordem para Jesus. Ele não vai chegar com humildade, ele vai chegar achando que ele manda, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tomar muito cuidado, porque diante de Jesus nós não somos nada. Então a gente sempre tem que reconhecer quem ele é, né? E quem nós somos. Entendeu até aí? Sim. Alguma pergunta? Entendeu a história da mulher? Uhum. Tá. Aí, qualquer dia desse, a gente vai dar uma recapitulada, né? Você vê que de João Batista aqui, nós estudamos lá na frente, caiu aqui de novo, né? E depois vai ter mais sobre João Batista e a gente vai conhecendo a história correta. Tá bom? Bom, por hoje chega. Glória a Deus por isso, né? Pela palavra que Deus revelou no nosso coração. Foi muita coisa aqui que o Senhor foi revelando. Eu vou até separar isso aqui, porque isso aqui dá uma mensagem tremenda. E deixar marcado aí capítulo 6, capítulo 7 de Lucas. É uma mensagem tremenda. Tremenda mesmo. Dá para se aprofundar bastante aqui. Tá? Vamos orar e agradecer a Deus, então. Amanhã nós vamos fazer o capítulo 8, né? E aqui você viu que no final ele falou para a mulher, né? Estão perdoados os teus pecados, né? Aí os fariseus ainda perguntam, quem é esse que acha que pode perdoar pecado? Aí Jesus disse à mulher, sua fé te salvou, vai em paz. Que é só Jesus que perdoa o pecado, né? Não é santo, não é homem, não é mulher, não é quadro, não é imagem, não é escultura. É só Jesus que pode perdoar pecado. Vamos orar e agradecer a Deus. Grandioso Deus. Grandioso Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pela revelação da Tua palavra. Pela revelação da Tua palavra. Em nosso coração. Em nosso coração. Agora eu te peço, Senhor. Agora eu te peço, Senhor. Guarda essa palavra no meu coração, amado Espírito Santo. Guarda essa palavra no meu coração, amado Espírito Santo. Para que eu não venha. Para que eu não venha. Perdê-la. E que o inimigo não possa tocá-la. E em nome do Senhor Jesus. Que fica registrado. Na minha mente. No meu coração. E na minha alma. Tudo que nós vimos hoje. E que o Espírito de Deus. Possa me capacitar. Para que eu possa ter experiências. No meu dia a dia. Que condiz com a Tua palavra. Para que eu venha crescer. Aprender. A cada dia mais. A respeito de Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado.
Muito obrigado por esse momento. Por esse momento. E desde já. E desde já. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Entrego diante de ti. Entrego diante de ti. A minha vida. A minha vida. A vida da minha família. A vida da minha família. Do meu mamãe. Da minha mamãe. Do meu papai. Do meu papai. Do meu irmão. Do meu irmão. E a minha vida. E a minha vida. Que o Senhor nos dê. Que o Senhor nos dê. Uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. E que amanhã. Possamos levantar. Para mais um dia. De luta. De batalha. E de vitória. E a única coisa que eu te peço. Amado Espírito Santo. É que você esteja comigo. Em todo momento. Vai na minha frente. E prepara o caminho. E eu te seguirei. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus.